Olá, mulher! Como é bom estar aqui com você. Essa semana nós estamos juntinhas, aprendendo um pouco da postura de Jesus diante das circunstâncias adversas. Como temos visto, né? Vimos uma grande tempestade vindo contra o barco onde Jesus estava e ele ali estava descansando, desfrutando de paz, mesmo em meio a situações adversas. E logo depois nós vamos ver que toda a autoridade foi dada a Jesus, né? Seja trono, seja dominadores, coisas visíveis e invisíveis, tudo foi feito por Ele e para Ele. Isso quer dizer que Ele tem o governo de todas as coisas. Ele vai naquele lugar que nós não vemos, que nós não temos acesso. O poder dele entra lá e o governo dele atinge, sabe, aquilo que ainda que seja invisível aos nossos olhos, é totalmente visível aos olhos de Deus. E hoje eu quero convidar você, né, nessa caminhada, desse devocional semanal, onde cada dia tem uma porçãozinha para nós estarmos em oração, para nós estarmos meditando. E eu quero convidar você para abrir aqui no livro de Mateus, no versículo 13, que vai dizer assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para eles comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha que coisa linda que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus vai para um lugar e chega ali, ele vê uma multidão naquele lugar e ele começa a curar, o coração de Jesus cheio de compaixão, e ele vê ali as pessoas enfermas e Jesus começa a curar aquelas pessoas, mas era uma região deserta, não havia ali aonde comprar comida. Os seus discípulos preocupados vão ao mestre e falam: Jesus, despede essa multidão para que eles vejam alguma coisa para eles comerem. E com certeza havia ali mulheres, crianças, né? Como o texto vai falar, sem contar mulheres e crianças. Mas Jesus diz assim para ele: dê-lhe vocês de comer. Em outro texto, falando a respeito dessa mesma passagem, vai dizer que Jesus já sabia o que ele iria fazer, sabe? E aí os discípulos falam: como, mestre? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu falei para você no vídeo de ontem que o poder de Deus, ele age, sabe, nas coisas visíveis ou invisíveis, ele age na matéria. Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e parte, e começa a haver multiplicação da matéria. Eu quero dizer para você que há autoridade na sua vida para fazer milagres extraordinários. Não há limites para o poder de Deus. Jesus, ele pode multiplicar o que está nas suas mãos, como ele fez com aquela
daquela viúva que só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite, e ela achou que ali seria o fim. Eu quero dizer para você, minha irmã, que essa situação que se levanta, dizendo para você que acabou, que chegou ao fim, talvez você esteja olhando e vendo ali 5 pães e 2 peixinhos, mas isso é o suficiente. Sempre vai haver o suficiente na sua mão, porque aquilo que está na sua mão é o que Jesus precisa para multiplicar e trazer a você a provisão que você necessita nesse tempo. Sempre haverá semente, sabe? Sempre vai estar na sua mão aquilo que você necessita. Então não se sinta intimidada, sabe? Não pense que é o fim, porque o Senhor, Ele sempre, nele há toda possibilidade. O Senhor, não há dimensão para o poder dele. A Bíblia vai dizer que haviam só de homens 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aquele povo do Oriente é um povo que tem muitos filhos, né? Então, assim, se tinha 5.000 homens, vamos dizer ali que houvessem mais 5.000 mulheres, fora as crianças que os acompanhavam. Então nós não temos dimensão da quantidade de pessoas, mas todas foram alimentadas, sabe, através daqueles 5 pãezinhos, porque na mão de Jesus aquilo que você tem é multiplicado e a sua necessidade é sanada, mas não somente a sua necessidade. O Senhor, Ele tem poder para multiplicar a matéria e fazer sobejar. Você vai ter para você vai ter para dar para quem necessitar e ainda sobejar. Por quê? Porque é o poder de Deus agindo em teu favor. Então talvez você esteja passando por um momento de restrições e pense assim que acabou. Não acabou. Jesus entra aí e Jesus traz uma provisão que você não imagina, para glorificar o nome dele. Enquanto os discípulos estavam ali preocupados, achando que haveria fome no meio daquela multidão, Jesus, ele já sabia de que maneira ele faria. Mais uma vez, Jesus age em autoridade e ele não fica desesperado porque havia uma multidão e porque não tinha nada para eles comerem. Toda a provisão já estava nele e ele já sabia o que fazer, porque ele não é pego de surpresa. Eu quero dizer para você que aquilo que você precisa já está nas mãos do Mestre.